Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. É Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, né, que um dia, né, Jesus, ele estava ali, né, na praia do lago, de um lago, né, e tinha muitas pessoas, né, ali naquela praia ali, né, perto ali de onde Jesus estava, ali perto de Jesus. Né? E a palavra do Senhor diz que Jesus, né, ele viu ali que tinha, né, os pescadores, né, que estavam ali com os barcos ali perto da praia, e os pescadores estavam ali, né, estavam lavando a rede, né, porque aqueles pescadores, eles tinham tentado pescar a noite toda e não conseguiram pescar nada, né? E eram pescadores experientes, eram pessoas que trabalhavam com a pesca, mas mesmo eles sendo pescadores experientes, né, eles não conseguiram pescar nenhum peixe, né, ali naquela noite. Então ali eles estavam ali, né, lavando as redes. Estavam ali já desanimados, porque não tinham pescado nada. E aí a palavra de Deus diz que Jesus entrou num dos barcos, que era o barco de Simão, né, e pediu que afastasse o barco um pouco da terra, né, e Jesus assentou ali dentro do barco, né, e começou a ensinar, né, do barco a multidão. Jesus, ele começou a pregar a palavra de Deus ali de dentro do barco. Então Jesus, assentado ali dentro do barco, né, o barco ali afastado um pouco da praia, e Jesus começou a pregar para aquelas pessoas, pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E depois que Jesus terminou de pregar a palavra de Deus, Jesus disse ali para Simão: olha, pega o barco, né, as redes, né, e vão lá pescar.
né? E aí, né, Simão disse: mestre, a gente tentou pescar a noite inteira e não pescou nada, não conseguimos pescar nada, né? Mas sobre a tua palavra, né, já que o Senhor falou para a gente ir, a gente vai, né? A gente vai lá e a gente vai ali lançar as redes. E a palavra de Deus diz que Simão foi lá, né, e lançou as redes, né? E quando ele lançou as redes, né, a palavra de Deus diz que quando eles foram ali eles conseguiram pescar muitos peixes, né? Então, quando eles lançaram as redes, né, eles conseguiram pescar ali muitos peixes, né? E a rede já estava quase rompendo, né, de tantos peixes que tinham ali naquela rede, né? E aí eles até fizeram sinal para os outros pescadores, para os outros companheiros deles que estavam no outro barco, para que fosse ajudar eles ali, né? Porque a rede tinha muitos peixes na rede, estava muito pesada aquela rede, né? E a palavra de Deus diz que, né, que ambos os barcos, né, encheram de peixe, né? Então né, que os dois barcos ali, né, ficaram ali cheios de peixe, né? Tanto o barco de Simão como o barco ali dos outros que foram ali ajudar eles, né, a pegar os peixes ali que eles tinham pescado. Ambos os barcos estavam cheios de peixe, né? E Simão ele se assustou, ficou assustado com aqueles, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, né, dizendo, né, até: Senhor, se ausenta de mim, que eu sou um homem pecador, né? Mas Jesus, ele falou assim, né, Jesus, ele falou assim para, né, para Pedro, para os outros que estavam ali: olha, não fiquem com medo não, né, não temas, né? De agora em diante vocês serão pescadores de homens, ou seja, de agora em diante vocês serão pescadores de almas, vocês serão pescadores de vidas para o reino dos céus, vocês serão pregadores da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que eles deixaram ali tudo ali e seguiram a Jesus Cristo, né? E ali esses, né, se tornaram os apóstolos, né, de Jesus Cristo, né? Foram pregar ali, né, a palavra de Deus, né? Foram, né, ali viajar com Jesus, né? A palavra de Deus diz que logo depois Jesus enviou eles, né, de 2 em 2 para eles pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Jesus deu poder para eles, né? Para eles expulsar demônios, curar os doentes, né? Pregar a palavra, né? E hoje o Senhor Deus, ele está nos ensinando, né, que para a gente vencer na vida, para sermos vencedores, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos que fazer o que Jesus Cristo disse para a gente fazer. A palavra de Deus, ela diz assim, que aqueles pescadores, eles, antes de Jesus chegar ali, eles foram pescar e não pescaram nada. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, né, que depois que Jesus chegou ali, pregou a palavra de Deus, né, e ali disse para eles, né, Jesus disse para eles ali, para eles, né, irem lá e lançar as redes. Ele, né, até Simão falou para Jesus: olha, mestre, a gente foi lá, né, antes do Senhor chegar, a gente foi lá e não conseguiu pescar nada. Mas já que o Senhor falou para a gente ir lá, a gente vai lá pescar sobre a tua palavra. E quando Simão foi lá, ele conseguiu pescar, né? Mas por que eles conseguiram pescar?
porque eles foram ali debaixo. Eles foram ali debaixo das palavras de Jesus. Antes de Jesus falar para eles irem pescar, eles não tinham pescado nada. Mas quando Jesus falou, agora vocês vão lá e vão lançar as redes, eles foram lá, lançaram as redes e pescaram. A vida do crente também é assim. Hoje nós vemos tantos crentes caindo na fé. Por quê? Porque eles deixaram as palavras, eles deixaram de dar ouvidos aos ensinamentos de Jesus, à palavra de Deus. Tem crentes que não leem mais a Bíblia, tem crentes que não ouvem mais as pregações da palavra de Deus. Às vezes tem crentes que preferem assistir uma novela, do que ouvir uma pregação da palavra de Deus. Tem crentes que preferem assistir um jogo de futebol, do que pegar a Bíblia para ler, Então, depois esses crentes acabam ficando enfraquecidos, acabam ficando fracos, porque o que fortalece a vida do crente é a palavra de Deus. O que fortalece a vida do crente são os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele ensinou como que deve ser a vida de um crente, como que uma pessoa, ela pode agradar a Deus, o que uma pessoa tem que fazer para ser salvo, para alcançar a salvação. Jesus ensinou as pessoas a perdoar, Jesus ensinou as pessoas a amar o próximo. Jesus, Ele ensinou como que a vida do crente deve ser. Jesus ensinou que o crente, que ele tem que falar a verdade. Falar a verdade sempre, aconteça o que acontecer. Porque Jesus Cristo venceu com a verdade. Jesus Cristo não venceu com mentira, mas Ele venceu com a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, a palavra de Deus está dizendo que Simão e os companheiros dele só foram abençoados com aquela bênção da pesca, depois que eles deram ouvidos ao que Jesus falou, depois que eles fizeram o que Jesus disse para eles fazerem. Se alguém quer vencer, ter a maior vitória que uma pessoa pode ter, que é a salvação, tem que fazer o que Jesus disse para fazer. Tem que praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Tem que pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje tem muitas igrejas que tem uma confusão dentro da igreja. Tem adultérios, tem brigas por causa de cargo na igreja, briga por causa de dinheiro. Tem igrejas que está passando por tanta confusão, por tanto problema. Por quê? Porque essas igrejas deixaram de pregar os ensinamentos de Jesus, deixaram de pregar a palavra de Deus. Hoje tem igreja que fica muita música, muitas pessoas cantando, e não tem espaço para a palavra de Deus. Muitas igrejas falam muito de prosperidade, tem muita profecia, tem muita oração por prosperidade, tem muita pregação de prosperidade, pregação dizendo que Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta das pessoas.
né? Que Deus está distribuindo chave de carro, de casa, e não prega o que Jesus ensinou. E aí o inimigo vem e causa uma confusão ali dentro daquela igreja. Porque não tem os ensinamentos de Jesus ali. Se a gente for ver a vida dos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, os apóstolos continuaram pregando o que Jesus pregava. Os apóstolos continuaram pregando o que Jesus disse para eles pregar. E os apóstolos também passaram por muitas lutas, muitas provações, mas sempre ficaram ali, fazendo o que Jesus ensinou eles a fazer. E eles venceram, foram salvos. Quantas lutas que o apóstolo Paulo passou, provações, mas o apóstolo Paulo estava ali sempre praticando os ensinamentos de Jesus e ensinando o que Jesus ensinou. Hoje tem muitos crentes que dizem que a vida deles está destruída. Por quê? Porque deixaram de ler a Bíblia, deixaram de ouvir as pregações da palavra de Deus, né? Hoje tem igrejas evangélicas, né, que domingo a igreja promove um jogo de futebol. Os pastores, os presbíteros, a mocidade da igreja, os jovens da igreja, vai tudo jogar futebol. Ao invés de os pregadores estarem ensinando os jovens a palavra de Deus, ensinando os ensinamentos de Jesus Cristo, que Jesus ensinou. Hoje, quantas igrejas que tem dança dentro das igrejas, né? Igrejas que tem até quadrilha de festa junina na igreja. E não tem o ensinamento de Jesus Cristo que Jesus ensinou. Se a gente lê aqui a palavra de Deus, a gente não vai ver Jesus fazendo festas. A gente não vai ver Jesus fazendo campeonatos de esportes. A gente não vai ver Jesus praticando esportes. A gente vai ver Jesus, a gente vai ler, a gente vai ver Jesus pregando o Evangelho, ajudando as pessoas que precisavam de ajuda, pregando, curando os enfermos, expulsando os demônios, ensinando a doutrina de Deus, pregando a palavra de salvação, porque a palavra de Deus diz aqui que João Batista, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, antes de batizar as pessoas. Hoje tem igrejas que as pessoas já chegam lá e já é batizado, sem ensinamento nenhum. A pessoa batiza sem conhecer a palavra de Deus até. Depois a gente vê Jesus Cristo. Depois de João Batista, Jesus Cristo continuou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje a gente não ouve essas pregações em muitas igrejas. Às vezes igrejas às vezes de manhã, às vezes sábado de manhã, domingo de manhã, o templo, a igreja é aberta para venda de roupas, para bazar, mas não abre a igreja para oração, para chamar as pessoas para a oração da manhã. Então, hoje muitas igrejas estão em confusão, muitos crentes estão perdidos, não sabem para onde vai, porque eles não estão fazendo o que Jesus disse para fazer. A palavra de Deus diz que o Simão e os companheiros dele estavam ali tristes, porque eles não tinham pescado nada a noite inteira.
Mas quando Jesus falou, chegou, Jesus primeiro pregou a palavra de Deus e depois Jesus falou para Simão: Simão, vai lá, joga as redes. E Simão falou assim: olha, a gente não pescou nada a noite toda, mas já que o Senhor falou para a gente ir, a gente vai lá. Sobre a tua palavra nós vamos lá. E a palavra de Deus diz que eles conseguiram pescar. Porque Jesus disse que se eles fossem lá, eles iam pescar. Jesus, ele está falando conosco. As palavras de Jesus estão aqui. Os ensinamentos de Jesus estão aqui. Hoje, quantos escândalos acontecendo em muitas igrejas. E os ateus falando mal dos crentes. Os ateus fazendo vídeos, zombando dos crentes, fazendo piadas com os crentes. Porque eles estão vendo os crentes arrumando confusão. Eles estão vendo adultério dentro das igrejas. Eles estão vendo prostituição dentro das igrejas. Pregadores na prostituição, no adultério, na mentira. Pregadores enganando as pessoas, né, para ficarem ricos. Por quê? Porque esses crentes, eles não estão fazendo o que Jesus Cristo disse. Simão obedeceu. Quando Jesus Cristo disse para Simão ir lá pescar, Simão falou: nós vamos sobre a tua palavra, mestre, nós vamos lá. E eles foram abençoados com aquela pesca. E hoje muitas igrejas não estão sendo abençoadas. Hoje muitos crentes não estão sendo abençoados. Porque eles não estão fazendo o que Jesus está falando. Hoje tem muitos crentes até falando: Senhor Jesus, volta logo para buscar a tua igreja. Só que eles não estão lendo a Bíblia. Como que Jesus vai levar eles para o céu? Como que eles serão arrebatados naquele dia? Se eles não conhecem os ensinamentos de Jesus. Porque às vezes tem crente que só quer ir para o céu para não trabalhar mais, né, para não ficar mais doente. Mas eles não amam a Jesus. Como que uma pessoa que não conhece os ensinamentos de Jesus, que não pratica os ensinamentos de Jesus, pode amar Jesus? Jesus, ele disse assim: aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Muitas vezes a pessoa anda ali com a camiseta escrito eu amo Jesus, com um adesivo no carro, eu amo Jesus, mas não pratica os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes a pessoa coloca lá um adesivo no carro, lê a Bíblia, mas não adianta só ler a Bíblia, tem que praticar a Bíblia. E hoje tem aquelas igrejas que estão distorcendo as palavras de Jesus. Jesus, ele disse assim, que é para o crente não falar mentira. Aí vem um teólogo e fala: não, é que lá no hebraico Jesus não quis dizer exatamente isso, né? Pode falar uma mentirinha assim, pode contar uma piada assim. E às vezes aquele crente, ele acredita no que aquele teólogo falou. Jesus, ele ensinou que é para a gente amar o nosso próximo, que é para a gente perdoar o nosso próximo. Só que muitas vezes aquele crente, tem crente que fica assistindo um jogo de futebol, tem crente que é torcedor de um time de futebol, e ele odeia aquele outro crente que não torce para o time que ele torce. Então ele está indo contra os ensinamentos de Jesus, porque Jesus disse para amar o próximo.
E muitas vezes tem teólogo que fala, não, é que lá no hebraico está escrito, lá na Bíblia original está escrito que pode sim, pode torcer para um time, pode jogar futebol. Né? Muitas vezes o crente está lá na frente da televisão xingando os jogadores, xingando o juiz, xingando os outros que não torcem para o time dele. E depois está lá na igreja falando em línguas estranhas, profetizando, orando, pregando. Né? Esse crente ama o próximo igual Jesus falou? Não. Porque um crente que fica na frente de uma televisão assistindo um jogo, xingando os jogadores, xingando as pessoas, esse crente não está fazendo o que Jesus disse, porque Jesus disse para a gente amar o nosso próximo. A palavra de Deus nos diz, não saia nenhuma palavra de maldade da vossa boca. A palavra de Deus ensina, Jesus ensinou. Agora, como que um crente que só fala a palavra de maldição ali assistindo um jogo, como que esse crente ama Jesus? Se Jesus disse que quem ama Ele é aquele que obedece, que faz o que Ele ensinou. Aquele pregador, né, que ensina, né, que o crente pode ficar assistindo o jogo, que o crente pode ficar falando palavrão na frente de uma televisão, ali assistindo um jogo. Aquele pregador não é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Aquele teólogo não é um teólogo que prega a palavra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ensinou a falar a verdade. Jesus Cristo ensinou que pela boca do crente só pode sair palavras que abençoam, palavras de bênçãos. Jesus não disse para os apóstolos ficar lá assistindo um jogo e xingando os outros. Jesus ele disse para os apóstolos, ide e pregai o Evangelho. Aquele crente que está ali assistindo o jogo, falando palavrão, ele está pregando o Evangelho? Ele está fazendo o que Jesus disse para fazer? Não está. Então, hoje, por isso que a gente está vendo muitos escândalos hoje nas igrejas. Por isso que hoje existem muitos vídeos aí na internet de pessoas fazendo piada com os crentes, zombando dos crentes, por causa desses crentes que têm dado mau testemunho, por causa desses crentes que não estão fazendo o que Jesus disse para fazer. O pregador, o pastor, o presbítero, que quer que a igreja que ele pastoreia, ou a igreja ali que ele prega, seja uma igreja abençoada, uma igreja vitoriosa, tem que fazer o que Simão fez. Obedecer os mandamentos de Jesus. Fazer o que Jesus disse para fazer. O segredo para uma igreja vitoriosa é fazer o que Jesus Cristo disse para a igreja fazer. Porque hoje nós vemos tantos teólogos que dizem que são mestres, doutores em teologia, mas esses mestres e doutores em teologia, eles não estão conseguindo resolver os problemas que as igrejas estão passando. Quantos mestres, quantos doutores em teologia e quanta confusão dentro das igrejas. Porque o que vai abençoar a igreja, o que vai fazer a igreja ser vitoriosa, é o que Jesus ensinou. É o que Jesus pregou. A palavra de Deus não diz que quando chegava domingo, Jesus ele mandava os apóstolos ir lá pregar.
Não, não, a Bíblia não diz que quando chegava domingo, né, Jesus mandava os apóstolos ir lá jogar. Não, a palavra de Deus diz que Jesus mandava os apóstolos pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os doentes. E muitas vezes tem um crente, até um membro da igreja doente lá em cima de uma cama, e o pastor está lá jogando futebol, o presbítero está lá jogando futebol. Às vezes o presbítero, o crente, o obreiro está lá assistindo o jogo, está lá assistindo um filme, está lá no cinema. E às vezes aquela alma, aquele crente, ali precisando de alguém para ir lá orar. Jesus, ele disse para os apóstolos pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. E Jesus, ele disse também para nós também, ide pregar o Evangelho. Agora aquele crente que está falando palavrão não está pregando o Evangelho. Aquele crente que está falando mentira não está pregando o Evangelho. Aquele crente ali que está jogando futebol, né, querendo ser melhor que o outro lá, não está pregando o Evangelho. Mas às vezes tem muito pregador que fala, não, aqui na igreja tem jogo de futebol para evangelizar os jovens. Mas como que um jovem, ele está obedecendo a Jesus Cristo, jogando futebol? Né? Um querendo ser melhor que o outro ali no campo. É que jogo de futebol é para um ser melhor que o outro. Um está querendo ser melhor que o outro ali no campo. E a palavra de Deus diz que uma vez, quando os apóstolos ficaram um querendo ser melhor que o outro, Jesus falou, não. Aquele que governa tem que ser como aquele que serve. Entre as pessoas que não servem a Deus é assim, um quer ser melhor que o outro. Mas entre vocês, não. Então Jesus, ele não deixou que os apóstolos ficassem ali competindo, um querendo ser melhor que o outro. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que se a gente quer vencer, se a gente quer ser salvo, nós temos que fazer o que Jesus disse para a gente fazer. E o que Jesus disse para a gente fazer, está aqui na palavra de Deus. Não está lá no campo, não está lá no cinema, né? Não está lá no shopping, não está lá na frente da televisão. O que Jesus ensinou está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer agora a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra de salvação que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós que estamos aqui na casa de oração, aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.